Nunca imaginei que meus próprios filhos pudessem ser capazes de tal crueldade. Eles me jogaram na beira da estrada como um objeto inútil, com apenas uma mala velha. Ainda consigo ouvir suas risadas enquanto se afastavam, o som do motor acelerando e aquelas palavras que jamais esquecerei. Quero ver como ela vai sobreviver sem nós. O que eles não sabiam é que eu escondia um segredo que mudaria tudo. Uma herança de milhões que aguardava o momento certo para vir à tona. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Foi numa terça-feira de outono que minha vida virou de cabeça para baixo. O céu estava cinzento, ameaçando chuva, refletindo o que eu sentia por dentro. Meus filhos, Ricardo e Marcela, haviam me convencido a vender minha pequena casa no interior para ir morar com eles na capital. Mamãe, você já está velha demais para viver sozinha, dizia Ricardo com uma falsa preocupação que eu, ingenuamente, acreditava ser genuína. Vamos cuidar de você, completava Marcela com um sorriso. Quando fechei a porta da minha casa pela última vez, senti um aperto no peito. Aquelas paredes guardavam as memórias de 40 anos com meu falecido marido, Antônio. Cada canto daquele lugar contava nossa história. Mas meus filhos insistiam que eu precisava de supervisão constante aos 73 anos, embora eu ainda tivesse plena capacidade de cuidar de mim mesma. Entreguei as chaves ao novo proprietário com lágrimas nos olhos e entrei no carro de Ricardo. Marcela seguia logo atrás em seu próprio veículo. Levava comigo apenas 2 malas, uma com roupas e a outra menor, com meus objetos mais preciosos, incluindo um antigo álbum de fotografias e uma caixinha de madeira entalhada que Antônio havia me dado em nosso primeiro aniversário de casamento. Depois de quase 2 horas de viagem, Ricardo desviou da rota principal para uma estrada secundária, alegando conhecer um atalho. O caminho ficava cada vez mais deserto, apenas campos vazios dos 2 lados e poucas árvores retorcidas pelo vento constante daquela região. Foi então que ele parou bruscamente no acostamento. Preciso verificar algo no motor, disse ele, desligando o carro. Ele pediu para eu o acompanhasse, para que eu esticasse meus joelhos, pois já estava muito tempo sentada. Eu concordei. E Marcela, que havia estacionado atrás de nós, também saiu de seu veículo. Mal pisei fora do carro, Ricardo correu de volta para o banco do motorista, fechando a porta com força. Marcela já havia retirado minhas malas do porta-malas e as jogado no chão. O que está acontecendo? Perguntei confusa, sentindo o pânico crescer dentro de mim. Foi Marcela quem respondeu, com uma frieza que jamais esquecerei. Acontece que estamos cansados de você. Você e suas reclamações, suas doenças, seus remédios caros. Achávamos que você tinha algum dinheiro guardado, completou Ricardo. Mas você vendeu a casa por uma mixaria e ainda por cima quer que a gente cuide de você para sempre? Quero ver como ela vai sobreviver sem nós, disse Marcela, rindo para o irmão enquanto entrava em seu carro. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Vi meus 2 filhos, aqueles que eu havia criado com tanto amor, dando partida nos carros e se afastando, deixando-me sozinha naquele lugar deserto, com apenas minhas 2 malas e a roupa do corpo. Vocês não podem fazer isso. Voltem! Gritei, correndo alguns passos na direção dos carros que já sumiam na curva da estrada. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir, e minhas pernas tremiam tanto que logo tive que me sentar na beira da estrada. As primeiras gotas de chuva começaram a cair. Olhei ao redor. Não havia casas à vista, apenas campos e a estrada praticamente deserta. Arrastei minhas malas para debaixo de uma árvore solitária, tentando me proteger da chuva que agora caía com mais intensidade. Não conseguia parar de tremer, mas não era só pelo frio. Era a realidade cruel do abandono que me sacudia por dentro. Meus próprios filhos, sangue do meu sangue, haviam me deixado para morrer. A chuva aumentava, e eu me encolhi contra o tronco da árvore, abraçando minhas malas como se fossem um escudo contra aquela situação absurda. Uma parte de mim ainda acreditava que eles voltariam,
que era apenas uma lição cruel para me assustar, para me fazer valorizar o que eles supostamente fariam por mim. As horas passavam, e a esperança ia morrendo junto com o dia. 1, 2, 3 horas sentada ali, olhando fixamente para a estrada, esperando ver os faróis dos carros retornando. Mas nada acontecia. A chuva diminuiu para uma garoa fina e constante, que encharcava minha roupa e meu espírito. Foi então que ouvi o ronco de um motor aproximando-se. Meu coração saltou. Eles haviam voltado. Levantei-me com dificuldade, minhas articulações doloridas pelo tempo sentada no chão úmido, e acenei desesperadamente. Mas não eram meus filhos. Era uma caminhonete antiga que diminuiu a velocidade ao me ver. O motorista, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol, abaixou o vidro. Senhora, está tudo bem? Precisa de ajuda? As lágrimas que eu havia segurado durante aquelas horas finalmente transbordaram. Em meio a soluços, contei a ele o que tinha acontecido. O homem, que se apresentou como Paulo, ficou visivelmente chocado. Santo Deus! Como alguém pode fazer isso com a própria mãe? Venha, vou levá-la para a cidade mais próxima. A senhora não pode ficar aqui. É perigoso. Com cuidado, ele me ajudou a colocar minhas malas na caçamba da caminhonete e me ofereceu um cobertor que mantinha no banco de trás. Só então percebi o quanto estava gelada e encharcada. Obrigada, murmurei, sentindo o calor do cobertor e da gentileza humana me envolver. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu Paulo enquanto dirigia. Tenho uma mãe de 80 anos que vive comigo. Não consigo imaginar fazendo algo assim com ela. Enquanto a caminhonete avançava pela estrada, olhei para minhas mãos enrugadas e trêmulas. Nunca me senti tão traída, tão devastada. Mas havia algo que meus filhos não sabiam, algo que guardei em segredo todos esses anos. Abri a pequena mala e toquei discretamente a caixa de madeira entalhada. Ali dentro estava não apenas a lembrança do meu marido Antônio, mas também o documento que mudaria tudo. O que meus filhos não sabiam, o que ninguém sabia, é que Antônio, antes de morrer, havia feito um investimento que cresceu silenciosamente ao longo dos anos. Uma fortuna que agora valia milhões, guardada em uma conta no exterior, da qual apenas eu tinha conhecimento. Eu havia planejado dividir tudo com Ricardo e Marcela quando sentisse que era o momento certo. Mas agora, olhando para a estrada escura à minha frente, percebi que o destino tinha outros planos para mim e para aquela fortuna. Minha vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Paulo me levou até um pequeno hotel na cidade de Serranópolis, a cerca de 30 quilômetros de onde fui abandonada. Era um lugar modesto, mas limpo e aconchegante. A proprietária, Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, ficou horrorizada ao ouvir minha história. "Isso é desumano!" exclamou ela indignada. "A senhora vai ficar aqui esta noite, sem se preocupar com nada. Amanhã pensamos no que fazer." Paulo se despediu, deixando seu telefone caso eu precisasse de algo. Fiquei emocionada com a bondade daqueles estranhos que fizeram mais por mim em algumas horas do que meus próprios filhos nos últimos anos. No quarto simples do hotel, finalmente sozinha, abri a caixa de madeira entalhada. Dentro, além das cartas de amor que Antônio me escrevera ao longo de nossos 45 anos juntos, estava um envelope selado com o nome de um banco suíço e os documentos que comprovavam a existência da conta e dos investimentos. Antônio sempre foi um homem prudente. Quando descobriu o câncer que acabaria tirando sua vida, tomou providências para garantir meu futuro. "Helena", ele me disse no hospital, segurando minhas mãos. "Guardei algo para você. Está tudo documentado na nossa caixa especial. Não conte a ninguém, nem mesmo às crianças, até ter certeza de que precisará. As pessoas mudam quando o dinheiro entra na equação." Eu nunca havia entendido completamente o que ele quis dizer, até aquele momento. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido e a mente ainda processando os eventos do dia anterior. Por um momento, ao abrir os olhos, pensei que estivesse em casa e que tudo não passava de um pesadelo terrível.
Mas o quarto desconhecido do hotel rapidamente me trouxe de volta à cruel realidade. Levantei-me devagar, sentindo cada articulação protestar. Mais do que as dores físicas, carregava o peso da traição que comprimia meu peito como uma pedra. Fui até a janela e abri as cortinas. Serranópolis era uma cidade pequena, mas parecia acolhedora, com suas casas coloridas e o movimento tranquilo de seus habitantes iniciando o dia. Após um banho demorado que ajudou a relaxar meus músculos tensos, desci para tomar café. Dona Lourdes já estava a postos, servindo uma mesa farta com pães caseiros, bolo de fubá, frutas e café fresco. "Bom dia, Dona Helena. Dormiu bem? Parece melhor hoje", disse ela com um sorriso caloroso. "O máximo que poderia, considerando as circunstâncias", respondi, tentando retribuir o sorriso. "Obrigada pela hospitalidade." Enquanto comia, contei mais detalhes sobre minha vida para Dona Lourdes, omitindo apenas a parte da herança. Falei de Antônio, de como criamos nossos filhos, de como sempre tentei ser uma boa mãe. "Como eles puderam fazer isso comigo, Dona Lourdes? O que eu fiz de errado na criação deles?" "A senhora não fez nada errado", ela respondeu, colocando sua mão enrugada sobre a minha. "Alguns filhos simplesmente não valorizam o que têm até que seja tarde demais. A ganância e o egoísmo são males do nosso tempo." Depois do café, Dona Lourdes me apresentou ao sobrinho dela, Gabriel, um jovem advogado que tinha um pequeno escritório na cidade. Relutante a princípio, acabei concordando em conversar com ele. Precisava de orientação legal para acessar minha herança e, mais importante, precisava de alguém confiável para me ajudar. No modesto escritório de Gabriel, contei quase toda a minha história. Quando cheguei na parte da herança, hesitei. Poderia confiar naquele jovem que mal conhecia? Mas havia algo em seus olhos sinceros que me fez continuar. "Dona Helena, o que vou lhe contar agora precisa ficar entre nós", disse, baixando a voz. "Meu marido deixou para mim uma herança considerável em uma conta na Suíça. Meus filhos não sabem disso. E depois do que aconteceu, não pretendo que saibam tão cedo." Gabriel ajustou os óculos, visivelmente surpreso. "Entendo. A senhora tem os documentos necessários para acessar essa conta?" Mostrei a ele os papéis que guardava na caixa de madeira. Ele os examinou com atenção, fazendo anotações ocasionais. "Dona Helena, esses documentos parecem estar em ordem, mas precisaremos verificar com o banco e tomar algumas providências. Também sugiro registrarmos um boletim de ocorrência pelo abandono que a senhora sofreu. Isso é crime, sabia?" Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de tristeza e raiva. "Não quero processá-los, pelo menos não agora. Só quero seguir minha vida e mostrar a eles que posso viver muito bem sem sua ajuda." Gabriel respeitou minha decisão, mas insistiu no boletim de ocorrência como medida de precaução. Concordei, e naquela mesma tarde fomos à pequena delegacia de Serranópolis. O delegado, um homem de meia-idade chamado Carlos, ouviu minha história com uma indignação crescente. "Isso é abandono de incapaz, Dona Helena. É crime grave. Vamos registrar o boletim e podemos dar início a um processo criminal contra seus filhos." Mais uma vez, expliquei que não queria processar Ricardo e Marcela. Não ainda. O delegado respeitou minha vontade, mas deixou claro que o boletim ficaria registrado caso eu mudasse de ideia. De volta ao hotel, comecei a pensar seriamente no futuro. Não poderia ficar ali para sempre, dependendo da bondade de Dona Lourdes. Com a ajuda de Gabriel, entrei em contato com o Banco Suíço. O processo seria um pouco burocrático, mas em algumas semanas eu teria acesso ao dinheiro. Enquanto isso, decidi explorar Serranópolis. Era uma cidade tranquila, com um clima agradável e pessoas acolhedoras. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos, passei por uma pequena casa com uma placa de "Vende-se" no jardim. Parei para admirá-la. Era de um amarelo suave, com janelas brancas e um jardim florido, embora um pouco descuidado. Algo naquela casa falou diretamente ao meu coração. No dia seguinte, pedi a Gabriel que investigasse a casa.
Descobrimos que pertencia a uma família que havia se mudado para o exterior e estava à venda há algum tempo. O preço era razoável e eu poderia pagar com uma pequena parte da minha herança, assim que tivesse acesso a ela. A senhora está pensando em ficar em Serranópolis? Perguntou Gabriel surpreso. Por que não? Não tenho para onde voltar, e as pessoas aqui têm sido mais família para mim do que meus próprios filhos. Além disso, esta cidade me lembra um pouco o lugar onde cresci. Gabriel sorriu. Seria uma honra tê-la como moradora permanente, Dona Helena. 3 semanas depois, recebi a notícia que tanto esperava. O dinheiro estava disponível. A soma era ainda maior do que eu imaginava. Antônio havia feito investimentos inteligentes que multiplicaram o valor original. Era suficiente para comprar não apenas a Casa Amarela, mas para viver confortavelmente pelo resto da vida e ainda deixar uma quantia significativa para qualquer causa que eu escolhesse. No dia em que assinei os papéis da compra da casa, senti uma estranha mistura de emoções. Havia tristeza pelo abandono, mas também uma inesperada sensação de liberdade e possibilidade. Aos 73 anos, eu estava começando uma nova vida, em um lugar novo, com pessoas que me acolheram sem pedir nada em troca. A casa precisava de reparos e contratei trabalhadores locais para ajudar. Paulo, o caminhoneiro que me resgatara na estrada, tinha um irmão que era carpinteiro e ele refez todos os armários e consertou o telhado. O sobrinho de Dona Lourdes, além de me ajudar com as questões legais, conhecia um bom pintor que renovou todas as paredes. Em poucos meses, a Casa Amarela se transformou em um verdadeiro lar. Plantei um jardim com todas as flores que sempre sonhei ter. Instalei uma pequena horta nos fundos e decorei cada cômodo com cuidado e carinho. Nas paredes, coloquei algumas fotografias antigas. Eu e Antônio jovens, nosso casamento, momentos felizes em família. As fotos de Ricardo e Marcela adultos ficaram guardadas em uma gaveta. Eu ainda não estava pronta para vê-los todos os dias. Comecei a fazer parte da comunidade. Descobri que havia um centro para idosos na cidade, onde eles ofereciam aulas de artesanato, yoga adaptada e outras atividades. Matriculei-me em todas. Também me ofereci como voluntária na biblioteca local, lendo histórias para crianças 2 vezes por semana. Minha vida ganhou um ritmo agradável e significativo. Fiz amigos, principalmente entre os frequentadores do centro de idosos e os pais das crianças para quem eu lia histórias. Todos conheciam minha história. Em uma cidade pequena como Serranópolis, notícias viajam rápido e me tratavam com um respeito e carinho que me aqueciam o coração. 6 meses depois do abandono, recebi uma ligação inesperada. Era Gabriel. Dona Helena, seus filhos estão procurando por você. Entraram em contato com a delegacia de Serranópolis. Meu coração disparou. Uma parte de mim ainda esperava por este momento. Ainda queria acreditar que eles se arrependeram, que sentiram minha falta, que me amavam apesar de tudo. O que eles querem? Perguntei, tentando manter a voz firme. Pelo que entendi, eles descobriram sobre a herança do seu marido. Não sei como, mas sabem que a senhora tem acesso a uma quantidade significativa de dinheiro agora. A decepção foi como um soco no estômago. Não era amor que os movia, mas sim a ganância, o mesmo sentimento que os levou a me abandonar naquela estrada deserta. O que devo fazer, Gabriel? Depende da senhora, Dona Helena. Podemos ignorá-los completamente, ou podemos marcar um encontro, mas em nossos termos, com testemunhas presentes. Respirei fundo, sentindo uma determinação nova crescer dentro de mim. Eles quiseram se livrar de mim quando acharam que eu não tinha nada a oferecer. Agora queriam meu dinheiro. Bem, eu decidiria como e se isso aconteceria. Marque o encontro, Gabriel. Quero olhar nos olhos deles e ouvir o que têm a dizer. O café no centro de Serranópolis estava mais movimentado que o normal naquela manhã de sábado. Escolhi propositalmente um local público para o encontro com meus filhos. Sentei-me em uma mesa perto da janela, de onde podia observar a praça principal e as pessoas que passavam. Vestia um conjunto azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Queria parecer digna, composta.
Meu cabelo, antes sempre preso em um coque simples, agora estava cortado e arrumado em um estilo mais moderno, sugestão da cabeleireira da cidade que havia se tornado minha amiga. Gabriel chegou pontualmente 15 minutos antes do horário marcado, como havíamos combinado. Ele seria minha testemunha e suporte legal, caso necessário. Dona Lourdes também apareceu por acaso, sentando-se em uma mesa próxima com algumas amigas. Aquela pequena cidade havia formado um círculo protetor ao meu redor que me comovia profundamente. "Está preparada, Dona Helena?" perguntou Gabriel, sentando-se ao meu lado. "Tanto quanto poderia estar", respondi, ajustando nervosamente a xícara de chá que havia pedido. "Ainda não acredito que estou aqui, esperando por eles." Exatamente às 10 horas, vi o carro deles estacionando do outro lado da rua. Ricardo desceu primeiro, seguido por Marcela. Mesmo à distância, pude notar que ambos pareciam tensos. Ricardo vestia um terno que parecia caro demais para suas posses, e Marcela usava um vestido elegante que nunca havia visto antes. A imagem deles assim, arrumados como se fossem para uma reunião de negócios, só confirmou minhas suspeitas sobre o motivo real da visita. Quando entraram no café e me viram, suas expressões mudaram. Marcela esboçou um sorriso forçado, enquanto Ricardo manteve o semblante sério. Caminharam até minha mesa como quem caminha sobre ovos, incertos e desconfortáveis. "Mamãe", disse Marcela, inclinando-se para me dar um beijo que desviei discretamente. "Como a senhora está? Estávamos tão preocupados." Olhei para ela com uma calma que não sabia que possuía. "Preocupados? Mesmo? Depois de me abandonarem na beira da estrada como um animal indesejado?" Ricardo pigarreou, claramente constrangido pela presença de Gabriel e dos outros clientes que começavam a nos observar com curiosidade. "Mamãe, podemos conversar em um lugar mais privado? Isso é um assunto de família." "Este jovem é Gabriel, meu advogado." Apresentei, ignorando sua sugestão. "E qualquer coisa que vocês tenham a me dizer pode ser dita na presença dele." Eles trocaram olhares nervosos antes de se sentarem. Um silêncio desconfortável pairou sobre nós, até que Marcela o quebrou com uma voz artificialmente doce. "Mamãe, sobre o que aconteceu, foi um terrível mal-entendido. Ricardo e eu tivemos uma discussão e as coisas saíram do controle. Voltamos para buscá-la, mas a senhora já não estava lá." A mentira era tão descarada que quase ri. "Um mal-entendido? Vocês me abandonaram deliberadamente, Marcela." Disseram com todas as letras que estavam cansados de mim, que queriam ver como eu sobreviveria sem vocês. Esperaram que eu morresse naquela estrada deserta. Ricardo interveio, tentando uma abordagem diferente. "Foi um erro terrível, mamãe. Estávamos passando por dificuldades financeiras, sob muito estresse. Não estávamos pensando claramente." "E quando exatamente voltaram para me buscar?" perguntei, sabendo muito bem que nunca o fizeram. Eles se entreolharam novamente, pegos na mentira. Gabriel aproveitou o momento para intervir. "Dona Helena ficou mais de 3 horas naquela estrada, sob chuva, até ser resgatada por um motorista de passagem", disse ele em tom profissional. "Há um boletim de ocorrência registrado por abandono de incapaz. Seus filhos estão cientes que isso configura crime com pena prevista de detenção de 6 meses a 3 anos?" O rosto de Ricardo empalideceu, enquanto Marcela levou a mão à boca, fingindo choque. "Não chegamos a isso, mamãe", suplicou ela. "Somos família. Famílias têm desentendimentos, mas no final o sangue fala mais alto." Tomei um gole do meu chá, que já havia esfriado, dando-me tempo para organizar os pensamentos. Percebi que, apesar da dor que ainda sentia, o poder na nossa relação havia mudado. Não era mais a mãe idosa, dependente e descartável. Era uma mulher forte, independente, com uma nova vida, e sim, com dinheiro. "Vocês não estão aqui pela família", disse finalmente, olhando cada um nos olhos. "Estão aqui pelo dinheiro." De alguma forma, descobriram sobre a herança que seu pai deixou. Eles não negaram. A expressão em seus rostos era toda a confirmação que eu precisava. "Como descobriram?" perguntei, genuinamente curiosa.
Ricardo suspirou, percebendo que não havia mais sentido em manter a farsa. Encontramos alguns documentos antigos quando esvaziamos sua casa. Havia menção a investimentos no exterior. Investigamos e descobrimos a conta na Suíça. E decidiram que eu valia a pena ser encontrada, não é mesmo? Agora que tenho algo que vocês querem. Não é assim, mamãe, protestou Marcela, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. É exatamente assim, respondi, mantendo a calma. Vocês me jogaram fora como um objeto inútil quando acharam que eu seria apenas um fardo. Agora que sabem que tenho dinheiro, subitamente sou a mãe amada que vocês procuraram desesperadamente. Gabriel interveio novamente. Devo informar que Dona Helena já tomou todas as medidas legais necessárias para proteger seu patrimônio. Qualquer tentativa de obter acesso indevido a esses recursos será tratada como crime financeiro. Ricardo se ajeitou na cadeira, claramente desconfortável. Mamãe, não viemos aqui para tomar seu dinheiro. É seu por direito. Só queríamos reconectar, nos desculpar. Desculpar? Repeti, sentindo a raiva finalmente emergir através da minha calma aparente. Vocês têm ideia do que eu passei? Do medo que senti naquela estrada, sozinha, sob a chuva? Da humilhação de ser resgatada por estranhos? Da dor de perceber que meus próprios filhos, que eu criei com tanto amor, me consideravam descartável? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram mais lágrimas de desespero ou tristeza. Eram lágrimas de indignação, de uma raiva justa e necessária. Vocês destruíram algo precioso naquele dia. A confiança que eu tinha em vocês, o amor incondicional que uma mãe sente pelos filhos, tudo isso se quebrou e não sei se algum dia poderá ser reparado. Marcela começou a chorar também, mas não consegui sentir compaixão por suas lágrimas. Eram lágrimas de quem foi pega, não de quem estava genuinamente arrependida. O que podemos fazer, mamãe? Perguntou Ricardo, parecendo derrotado. Como podemos consertar isso? Não sei se podem, respondi honestamente. Algumas traições são grandes demais para serem simplesmente perdoadas e esquecidas. Levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Construí uma nova vida aqui. Tenho amigos, propósito, respeito. Não preciso mais de vocês para sobreviver ou ser feliz. A senhora vai nos deserdar? Perguntou Marcela, revelando finalmente sua verdadeira preocupação. Olhei para ela, quase com pena. Ainda não decidi o que farei com o dinheiro. Mas saibam que qualquer decisão será minha, e somente minha. Gabriel se levantou ao meu lado, pronto para me acompanhar para fora. Ricardo fez um último apelo. Podemos pelo menos visitar a senhora de vez em quando? Tentar reconstruir algum tipo de relacionamento? Parei e considerei a pergunta. Apesar de tudo, eram meus filhos. Parte de mim, parte de Antônio. Podem tentar, respondi finalmente. Mas será nos meus termos. E saibam que nunca mais serei a mãe ingênua que vocês conheciam. Aquela mulher ficou para trás, naquela estrada deserta. Saí do café de cabeça erguida, sentindo os olhares dos outros clientes. Alguns de admiração, outros de pena, mas todos de respeito. Dona Lourdes sorriu para mim quando passei por sua mesa, e aquele pequeno gesto de solidariedade me deu forças para continuar caminhando. Do lado de fora, respirei fundo o ar fresco da manhã. A praça estava viva, com crianças brincando, idosos conversando nos bancos, a rotina pacífica de uma pequena cidade que havia se tornado meu refúgio. A senhora foi incrível lá dentro, disse Gabriel quando estávamos longe o suficiente do café. Fui? Perguntei, sentindo-me subitamente exausta. Não sei o que sinto, Gabriel. Uma parte de mim ainda os ama, ainda quer acreditar que eles podem mudar. É o coração de mãe, que nunca desiste completamente. É natural, Dona Helena. Mas a senhora fez o que precisava fazer. Estabeleceu limites claros. O resto, só o tempo dirá. Assenti, pensativa. O confronto havia acabado, mas sabia que suas repercussões continuariam por muito tempo. Ainda havia decisões importantes a serem tomadas, especialmente sobre o que fazer com a herança.
Mas naquele momento, caminhando pela praça ensolarada de Serranópolis, senti uma paz que não experimentava desde o dia do abandono. Tinha enfrentado meus demônios e sobrevivido. Tinha olhado nos olhos da traição e não recuado. Tinha finalmente recuperado meu poder. E isso, mais que qualquer quantia em dinheiro, era a verdadeira herança que Antônio havia me deixado. A força para recomeçar, para me reinventar, para encontrar felicidade mesmo depois da tempestade mais devastadora. 2 semanas após o encontro com meus filhos, eu ainda processava as emoções contraditórias que a conversa havia despertado. Uma tarde, enquanto regava as flores no meu jardim, percebi que precisava de algo mais em minha vida, um propósito maior que simplesmente sobreviver e reconstruir minha rotina. Foi nesse momento que vi Marta, uma das minhas vizinhas, passando com 3 crianças. Ela trabalhava na única escola municipal da cidade e frequentemente levava pequenos grupos de alunos para atividades extra-classe. As crianças olharam curiosamente para o meu jardim florido. "Que flores bonitas, dona!" exclamou um menino de aproximadamente 7 anos, com um uniforme um pouco grande demais para seu corpo franzino. "Obrigada, querido", respondi sorrindo. "Vocês gostariam de conhecer o jardim mais de perto?" Os olhos das crianças brilharam e Marta acenou afirmativamente. Levei-os por um pequeno tour, explicando os nomes das flores, como cuidar delas, a importância das abelhas e borboletas. As crianças ouviam fascinadas, fazendo perguntas que revelavam uma curiosidade natural, mas também uma falta de contato com a natureza. "Muitos deles nunca viram um jardim como o seu, dona Helena", explicou Marta quando as crianças estavam distraídas, observando uma borboleta pousada em uma margarida. "A maioria vem de famílias humildes que vivem em casas sem quintais ou de abrigos temporários na periferia da cidade." Algo dentro de mim se acendeu naquele instante. Uma ideia que começou pequena, como uma semente, mas que rapidamente floresceu em um projeto completo. "Marta, a escola tem uma horta ou um jardim onde as crianças possam aprender sobre plantas?" "Infelizmente não", ela suspirou. "Temos um terreno nos fundos da escola que não é utilizado, mas nunca houve verba ou alguém com conhecimento para desenvolvê-lo." Naquela noite, não consegui dormir. A ideia continuava se expandindo na minha mente. Na manhã seguinte, liguei para Gabriel e expliquei meu plano. Queria doar parte do meu dinheiro para criar um jardim educativo na Escola Municipal de Serranópolis. Não seria apenas um jardim ornamental, mas um espaço onde as crianças pudessem aprender sobre botânica, ecologia, sustentabilidade e até mesmo nutrição, com uma horta comunitária. "É um projeto maravilhoso, dona Helena", disse Gabriel entusiasmado. "Vou verificar os trâmites legais para estabelecer a doação e as autorizações necessárias." 1 semana depois, fui convidada a me reunir com a diretora da escola, Sandra, uma mulher enérgica de meia-idade que administrava a instituição há mais de 15 anos com recursos sempre limitados. Quando expliquei meu projeto e mencionei a quantia que estava disposta a investir, ela não conseguiu conter as lágrimas. "A senhora não faz ideia do impacto que isso terá na vida dessas crianças", disse ela, segurando minhas mãos. "Muitos deles nunca tiveram a oportunidade de plantar uma semente e vê-la crescer." O projeto Jardim de Saberes, como foi batizado, começou a tomar forma rapidamente. Contratei um arquiteto paisagista de uma cidade vizinha para desenhar o espaço, incorporando áreas de plantio, um pequeno anfiteatro verde para aulas ao ar livre, uma estufa modesta e um sistema de captação de água da chuva. Fiz questão de me envolver pessoalmente em cada etapa. Participava das reuniões de planejamento, ajudava a selecionar as espécies de plantas, priorizando nativas e alimentícias, e até mesmo acompanhava as obras nos finais de tarde, quando o canteiro estava mais tranquilo. Foi durante uma dessas visitas que conheci seu Joaquim, um senhor de 80 anos que havia sido agricultor a vida toda e agora vivia com a filha em Serranópolis. Ele passou pelo local, observou o trabalho por alguns minutos e, com a sabedoria característica dos antigos homens do campo, apontou: "Esse solo precisa de mais composto orgânico se vocês quiserem que as frutíferas vinguem."
Convidei-o para uma conversa e, em poucos minutos, percebi que estava diante de um tesouro vivo de conhecimentos tradicionais sobre agricultura. Seu Joaquim conhecia os ciclos da lua para plantio, técnicas de compostagem, métodos naturais de controle de pragas, saberes que não se aprendem em livros, mas são passados de geração em geração. Seu Joaquim, o senhor gostaria de fazer parte deste projeto? Seria uma honra ter alguém com seu conhecimento orientando nossas crianças. Os olhos dele brilharam, revelando um homem que, como eu, sentia falta de um propósito. A senhora não imagina como sinto falta de meter as mãos na terra. Minha filha não me deixa mais trabalhar na roça por causa da minha pressão alta, mas ensinar, isso eu ainda posso fazer. Assim, nosso projeto ganhou um consultor técnico muito especial. Seu Joaquim vinha 3 vezes por semana, sempre com disposição renovada. Ele me lembrava Antônio em muitos aspectos, a mesma integridade, a mesma sabedoria prática, a mesma generosidade. Conforme o Jardim de Saberes tomava forma, outras pessoas da comunidade começaram a se aproximar e oferecer ajuda. Dona Conceição, uma senhora de 75 anos que conhecia todas as ervas medicinais da região, se juntou a nós para criar um canteiro dedicado às plantas com propriedades curativas. Roberto, um jovem professor de biologia recém-chegado à escola, desenvolveu um plano de aulas que integrava o jardim ao currículo escolar. O impacto na comunidade foi muito além do que imaginei inicialmente. O que começou como um projeto educacional para crianças se transformou em um ponto de encontro intergeracional, onde idosos compartilhavam conhecimentos com jovens, onde voluntários de todas as idades trabalhavam lado a lado, onde as barreiras sociais, tão presentes em cidades maiores, simplesmente não existiam. 3 meses depois do início das obras, realizamos a inauguração oficial do Jardim de Saberes. O espaço estava magnífico, canteiros floridos, uma horta já produzindo verduras e legumes, árvores frutíferas ainda pequenas mas promissoras, um sistema de irrigação eficiente alimentado pela água da chuva coletada. Toda a cidade compareceu. As crianças da escola apresentaram poemas e músicas sobre a natureza. A diretora Sandra fez um discurso emocionado, agradecendo a doação. Fui chamada ao pequeno palco improvisado e, olhando para aquela multidão, senti algo que não experimentava havia muito tempo, um profundo senso de pertencimento. Este jardim não é meu, disse ao microfone com a voz embargada pela emoção. Ele pertence a Serranópolis, às suas crianças, aos seus idosos, a todos que encontrarem aqui um espaço para aprender, ensinar, crescer e se conectar. É a minha forma de agradecer a esta cidade que me acolheu quando eu mais precisava. As palavras saíram naturalmente, vindas do coração. Enquanto falava, vislumbrei no fundo da multidão 2 rostos familiares, Ricardo e Marcela. Eles haviam vindo, sem aviso prévio. Por um momento, nossos olhares se cruzaram, e pude ver uma mistura de surpresa e talvez, seria possível? Um genuíno orgulho nos olhos deles. Não fui ao encontro deles após a cerimônia, e eles também não vieram falar comigo. Talvez ainda não fosse o momento. Talvez nunca seria. Mas o simples fato de estarem ali, testemunhando o que eu havia construído, significava algo que eu ainda não estava pronta para definir. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre a jornada extraordinária que havia vivido nos últimos meses. Do abandono na estrada deserta à criação de um espaço que beneficiaria centenas de crianças por muitos anos. Da traição mais dolorosa ao acolhimento mais sincero por uma comunidade de estranhos que se tornaram família. Olhei para a caixa de madeira entalhada que Antônio me dera, agora guardando não apenas os documentos da herança, mas também recortes de jornal sobre o Jardim de Saberes, desenhos que as crianças me deram, sementes raras que seu Joaquim me confiou. Antônio, sussurrei no silêncio da noite, como se ele pudesse me ouvir. Você sempre soube, não é? Sabia que um dia eu precisaria reinventar minha vida. Sabia que o dinheiro que você guardou seria não apenas para minha sobrevivência, mas para me dar a liberdade de encontrar um novo propósito.
Adormeci com uma sensação de paz que jamais imaginei possível depois do trauma do abandono. A dor ainda estava lá, provavelmente sempre estaria, mas agora era acompanhada de gratidão, esperança e um propósito maior que transcendia minha própria história. O Jardim de Saberes rapidamente se tornou o coração da comunidade. Além das atividades escolares regulares, começamos a oferecer oficinas de jardinagem aos fins de semana, cursos de culinária saudável usando os alimentos da horta e um programa especial onde idosos compartilhavam seus conhecimentos tradicionais com as crianças. 2 vezes por semana eu ia até lá para dar aulas de jardinagem. Ver os olhos das crianças brilhando quando uma semente que elas plantaram começava a brotar era uma recompensa que nenhum dinheiro poderia comprar. Elas me chamavam carinhosamente de Vovó das Flores, um título que eu carregava com mais orgulho do que qualquer diploma. Uma tarde, enquanto ensinava um grupo de crianças a fazer mudas de sálvia, notei uma menina que se mantinha afastada do grupo. Ela parecia ter uns 9 anos, cabelos negros presos em 2 tranças, olhos grandes e tristes. Aproximei-me devagar e me agachei ao lado dela, respeitando seu espaço. "Não gosta de mexer na terra?" perguntei suavemente. Ela balançou a cabeça negativamente, mas depois de alguns segundos de silêncio, confessou em voz baixa. "Minha avó adorava plantar. Ela morreu no mês passado." Senti meu coração apertar. "Sinto muito, querida. Como você se chama?" "Luísa", respondeu ela, ainda olhando para o chão. "Sabe, Luísa, há uma crença antiga que diz que quando plantamos algo pensando em alguém que já se foi, essa pessoa fica feliz onde estiver. É como uma forma de manter a conexão com eles." Os olhos dela finalmente encontraram os meus, com uma fagulha de interesse. "Verdade? Muitas pessoas acreditam nisso. Quer tentar plantar algo para sua avó?" Depois de hesitar brevemente, Luísa concordou. Fomos até um canteiro especial que havíamos reservado para plantas com significados especiais. Ali, ajudei-a a plantar uma muda de lavanda, que ela disse ser o cheiro favorito da avó. Agora, sempre que vier aqui, pode cuidar desta plantinha. E cada vez que ela crescer mais forte e florescer, será como um abraço da sua avó. Luísa sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido, mas genuíno. Antes de ir embora naquele dia, ela me abraçou espontaneamente. Um abraço rápido, mas cheio de significado. Aquele momento com Luísa me fez pensar em como jardins podem ser espaços de cura. Para ela, para mim, para tantos outros que encontravam no Jardim de Saberes um lugar para processar perdas, reconstruir conexões, encontrar propósito. Nas semanas seguintes, notei que Luísa sempre chegava mais cedo para cuidar de sua lavanda. Aos poucos, ela começou a se interessar por outras plantas, a interagir com as outras crianças, a sorrir mais. Sua transformação silenciosa me emocionava profundamente, pois eu me reconhecia nela, ambas aprendendo a florescer novamente após uma perda dolorosa. 6 meses após a inauguração do Jardim de Saberes, recebi um telefonema inesperado de Gabriel. "Dona Helena, Ricardo está aqui no meu escritório. Ele quer conversar com a senhora, sozinho, sem a Marcela." A menção do nome do meu filho ainda provocava uma mistura complexa de emoções: amor, mágoa, saudade, desconfiança. Respirei fundo antes de responder. "Sobre o que ele quer conversar, Gabriel?" Ele não entrou em detalhes comigo, mas parece diferente, mais contido, talvez até humilde. "A decisão é sua, é claro. Posso dizer que a senhora não está disponível." Após alguns segundos de reflexão, concordei em encontrá-lo, não em minha casa, que era meu refúgio sagrado, mas no próprio Jardim de Saberes, um terreno neutro onde me sentia segura e fortalecida. No dia seguinte, às 4 da tarde, vi Ricardo chegando ao jardim. Ele estava sozinho como prometido, vestindo roupas simples, jeans e uma camisa azul clara, bem diferentes do terno caro que usara em nosso último encontro. Parecia ter envelhecido nos últimos meses.
Novas rugas marcavam seu rosto e seus ombros estavam ligeiramente curvados, como se carregassem um peso invisível. Eu o esperava no pequeno anfiteatro verde, onde costumávamos dar aulas ao ar livre. Um lugar público o suficiente para me sentir protegida, mas tranquilo o bastante naquele horário para permitir uma conversa privada. Ricardo se aproximou hesitante, claramente nervoso. Quando chegou perto, notei algo que não havia visto antes. Seus olhos, tão parecidos com os de Antônio, estavam marejados. "Olá, mãe", disse ele com a voz embargada. "Olá, Ricardo", respondi, mantendo a compostura. "Sente-se, por favor." Ele se sentou ao meu lado no banco de madeira, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns momentos, ficamos em silêncio, observando as crianças que trabalhavam com seu Joaquim do outro lado do jardim, preparando o solo para o plantio de legumes de inverno. "Este lugar é incrível", comentou finalmente. "Todo mundo na cidade fala dele, do bem que está fazendo." "Obrigada", respondi simplesmente. "Por que quis me ver, Ricardo?" Ele respirou fundo, como quem reúne coragem. "Mãe, eu vim pedir perdão. Não pelo dinheiro, não para tentar reaver alguma herança. Vim porque não consigo mais viver com o que fiz." Suas palavras pareciam sinceras, mas eu já havia sido enganada antes. Mantive-me em silêncio, esperando que continuasse. "Desde aquele dia na estrada não tenho paz. Acordo no meio da noite pensando na senhora, sozinha na chuva. O que fizemos, o que eu fiz, foi imperdoável." "Por que agora, Ricardo? O que mudou?" Ele passou a mão pelo rosto, enxugando uma lágrima que escapara. "Marcela e eu brigamos. Ela ainda está obcecada com a ideia de conseguir parte da herança, mas eu percebi que o dinheiro não importa. Perdi minha mãe por causa de ganância, por causa de uma estupidez sem tamanho." Fez uma pausa, reunindo pensamentos. "Há 2 semanas, vi uma senhora idosa esperando o ônibus debaixo de chuva. Por um momento, pensei que fosse a senhora. Parei o carro e ofereci carona. Não era, claro, mas aquela senhora me agradeceu de um jeito, me lembrou a senhora, e eu desabei no carro depois de deixá-la em casa. Chorei como não chorava desde criança." Seus ombros tremiam agora, enquanto tentava controlar o choro. Uma parte de mim queria abraçá-lo, consolá-lo como fazia quando ele era pequeno. Outra parte, a que ainda carregava as cicatrizes do abandono, permanecia cautelosa. "Ricardo, aprecio sua visita e suas palavras, mas entenda que não posso simplesmente apagar o que aconteceu. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, é muito difícil de reconstruir." "Eu sei", ele assentiu, enxugando os olhos. "Não estou pedindo que esqueça ou que volte a confiar em mim imediatamente. Só queria que soubesse que estou genuinamente arrependido e que estou disposto a fazer o que for necessário para, um dia, talvez, merecer seu perdão." Olhei para ele com mais atenção, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Mas o que vi foi apenas um homem quebrado, confrontando os próprios erros. Meu filho, apesar de tudo. "O que pretende fazer agora?" perguntei. "Estou me separando de Cristina", ele respondeu, referindo-se à esposa que eu nunca havia realmente conhecido bem. "Ela foi uma das influências para o que fizemos, sempre reclamando que eu tinha que sustentar uma velha que não servia para nada. Percebi que não quero esse tipo de pessoa na minha vida." O silêncio voltou a cair entre nós, preenchido apenas pelos sons distantes das crianças rindo e dos pássaros cantando nas árvores recém-plantadas. "E o seu trabalho?" perguntei, tentando avaliar sua situação. "Perdi o emprego no mês passado. A empresa reduziu o quadro de funcionários. Estou procurando algo novo, talvez em uma cidade menor. A vida na capital não me trouxe felicidade, só contas e estresse." Ele parecia sincero em sua autodepreciação, em seu reconhecimento de uma vida que havia tomado o rumo errado. "Mãe, não vim pedir dinheiro. Vim porque precisava dizer pessoalmente o quanto me arrependo. E também queria perguntar se existe alguma possibilidade, por menor que seja, de um dia a senhora me permitir fazer parte da sua vida novamente." Respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta.
Uma resposta rápida seria injusta, para ele e para mim. Precisava ser honesta. Ricardo, não posso responder isso agora. Preciso de tempo. Preciso ver ações, não apenas palavras. O que fizeram, o que você fez, me quebrou de um jeito que você não consegue imaginar. Eu entendo. Mas, continuei, surpreendendo a mim mesma, estou disposta a dar um primeiro passo. Os olhos dele se arregalaram com um brilho de esperança. Seu Joaquim, aquele senhor trabalhando com as crianças ali, precisa de um assistente. Alguém para ajudar com o trabalho mais pesado no jardim, preparar o solo, construir novos canteiros. É um trabalho voluntário, algumas horas por semana. Se você estiver genuinamente interessado em reconstruir algo, poderia começar ajudando a construir algo concreto, algo que beneficia outros. Não era o que ele esperava ouvir, percebi imediatamente. Trabalho braçal, voluntário, orientado por um idoso, tão distante do executivo de terno caro que ele um dia fora. Eu adoraria, respondeu, após alguns momentos de reflexão. Quando posso começar? Amanhã, se quiser. Venha às 8 da manhã. Seu Joaquim gosta de pontualidade. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Estarei aqui. Quando ele se levantou para ir embora, senti um impulso que não consegui conter. Levantei-me também e, hesitante, estendi a mão para tocar seu braço. Ricardo, não prometo que tudo voltará a ser como antes. Não sei se algum dia conseguirei confiar plenamente novamente, mas estou disposta a observar, a dar uma chance para que você demonstre, com ações, esse arrependimento. Ele segurou minha mão brevemente, com um respeito que não demonstrava há décadas. Obrigado, mãe. É mais do que mereço. Enquanto o via se afastar, um misto de emoções turbilhonava dentro de mim. Será que estava sendo ingênua novamente? Será que deveria manter as portas completamente fechadas? Não havia respostas fáceis, apenas a certeza de que, qualquer que fosse o caminho que aquela relação tomasse dali em diante, eu estaria no controle. Não mais a mãe vulnerável e dependente, mas uma mulher forte que estabelecia seus próprios termos. Para minha surpresa, Ricardo realmente apareceu na manhã seguinte, pontualmente às 8 horas, vestido adequadamente para o trabalho manual, com botas e luvas. Seu Joaquim, que eu havia prevenido sobre a situação, recebeu-o com a severidade gentil, que era sua marca registrada. Observei de longe enquanto ele explicava a Ricardo como preparar o solo para o novo canteiro de ervas aromáticas. Nas semanas seguintes, Ricardo vinha 3 vezes por semana, sempre pontual, sempre disposto a fazer qualquer tarefa, por mais suja ou cansativa que fosse. No início, suas mãos macias de executivo se encheram de bolhas. Depois, calos começaram a se formar. Ele nunca reclamava, nunca pedia tratamento especial. Trabalhava silenciosamente, falando apenas quando necessário, ouvindo com atenção as orientações de seu Joaquim, que aos poucos começou a tratá-lo com menos desconfiança. Nosso relacionamento evoluía lentamente. Nos primeiros dias, mal nos falávamos. Depois, começamos a trocar algumas palavras sobre o trabalho no jardim, o clima, as plantas. Gradualmente, conversas mais substanciais surgiram. Sobre sua busca por emprego, sobre minha vida em Serranópolis, sobre memórias menos dolorosas do passado. Um mês depois do início desse arranjo, Gabriel me procurou com novidades sobre Marcela. Ela entrou com uma ação judicial, dona Helena. Está contestando a validade da escritura da sua casa, alegando que a senhora não tinha condições mentais de realizar a compra sem assistência. E também está pedindo uma investigação sobre a conta na Suíça, alegando que a senhora está escondendo recursos que seriam parte de uma herança familiar. Senti uma fadiga profunda ao ouvir essas palavras. Enquanto Ricardo parecia genuinamente arrependido e disposto a reconstruir nossa relação nos meus termos, Marcela escolhia o caminho da hostilidade e da ganância. O que devemos fazer, Gabriel? Já estou preparando nossa defesa. Temos todos os documentos em ordem, avaliações médicas que comprovam sua plena capacidade mental, testemunhas do seu comportamento equilibrado desde que chegou à cidade.
Juridicamente, estamos em posição forte, mas será desgastante, completei, e doloroso. Ele assentiu compreensivo. Dona Helena, se me permite a sugestão, a senhora pode resolver isso de uma vez por todas, de uma forma que Marcela não espera. Como? Faça um testamento claro e detalhado. Defina exatamente como quer que seus bens sejam distribuídos após seu falecimento, espero que daqui a muitas décadas. Estabeleça condições, se quiser. E isso tiraria qualquer poder de manipulação que Marcela pensa ter. A ideia fez sentido imediato. Um testamento seria uma forma de retomar completamente o controle sobre minha vida e meu legado. Nos dias seguintes, refleti profundamente sobre o que queria deixar como herança. Não apenas bens materiais, mas valores, princípios, um legado que transcendesse o dinheiro. O Jardim de Saberes havia se tornado minha verdadeira paixão, e as crianças que o frequentavam, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, como a pequena Luísa, ocupavam um lugar especial no meu coração. Quando finalmente me sentei com Gabriel para redigir o testamento, tinha ideias claras e bem definidas. Quero criar uma fundação, expliquei. A Fundação Antônio e Helena, dedicada a manter o Jardim de Saberes e expandir seu trabalho para outras comunidades. A maior parte da herança irá para esta fundação. Gabriel tomava notas, impressionado com a clareza dos meus planos. Para Ricardo, deixarei uma quantia modesta, suficiente para recomeçar a vida com dignidade, mas não o bastante para que se acomode. E apenas se ele continuar demonstrando, através de ações concretas, que realmente mudou. E quanto a Marcela? Suspirei, sentindo o peso daquela decisão. Para Marcela, deixarei a mesma quantia que deixarei para Ricardo, mas em forma de um fundo que só poderá ser acessado para tratamento médico ou emergências comprovadas. O restante, ela receberá apenas se demonstrar uma mudança genuína de atitude nos próximos anos. A senhora tem certeza dessas condições? Elas podem ser contestadas juridicamente. Tenho. E quero uma cláusula adicional. Se algum deles contestar judicialmente o testamento, perderá automaticamente o direito a qualquer parte da herança, que será integralmente destinada à fundação. Gabriel assentiu, admirado com minha firmeza. Isso certamente desencorajará disputas legais. Quando o testamento ficou pronto, devidamente registrado e protegido por todas as garantias legais possíveis, senti como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez desde o abandono, tinha pleno controle sobre meu destino e sobre o legado que deixaria. Decidi que Ricardo deveria saber sobre o testamento. Não os detalhes específicos, mas o fato de que ele existia e que incluía condições relacionadas ao comportamento futuro dele e de Marcela. Numa tarde tranquila no Jardim de Saberes, depois que ele havia terminado de construir um novo sistema de irrigação para a horta, chamei-o para uma conversa. Ricardo, fiz meu testamento, disse diretamente. Ele me olhou surpreso, mas não demonstrou ansiedade ou ganância. Entendo. E fico feliz que a senhora esteja organizando essas questões com tranquilidade. Quero que saiba que suas atitudes nos próximos anos e as de Marcela determinarão o que receberão quando eu me for. Não estou usando isso como ameaça ou manipulação, apenas estabelecendo consequências claras para escolhas futuras. Ele assentiu, pensativo. É justo. E honestamente, mãe, depois de tudo o que fiz, eu não esperaria nem merecia nada. Estou aqui porque quero reconstruir nossa relação, não pelo dinheiro. Pela primeira vez desde o reencontro, percebi que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance real de reconciliação com pelo menos um dos meus filhos. Não uma reconciliação baseada no esquecimento ou na negação do passado, mas em um novo entendimento, em novos termos, em uma relação adulta reconstruída sobre alicerces mais honestos. Os anos seguintes trouxeram transformações profundas não apenas para mim, mas para toda a comunidade de Serranópolis. O Jardim de Saberes floresceu além das expectativas mais otimistas, tornando-se um modelo replicado por escolas de outras cidades da região.
A pequena Luísa, que plantara lavanda em memória da avó, agora era uma adolescente dedicada que coordenava um grupo de jovens jardineiros. Sua lavanda havia se transformado em um arbusto majestoso que perfumava todo o canteiro de plantas medicinais. Quando completou 15 anos, pediu para comemorar seu aniversário no jardim. Um pedido que me encheu de orgulho e emoção. Seu Joaquim, que continuava ativo apesar dos 86 anos, havia se tornado uma lenda viva na cidade. Suas técnicas de agricultura tradicional, antes vistas como ultrapassadas, agora eram valorizadas por sua sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Um professor da Universidade Estadual vinha regularmente documentar seus conhecimentos para um livro sobre saberes populares agrícolas. Ricardo surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma, com sua transformação. Depois de meses como voluntário no jardim, conseguiu um emprego como administrador em uma cooperativa agrícola da região. Mudou-se para Serranópolis, alugando uma casa simples perto da Praça Central. Lentamente, começou a reconstruir sua vida sem os excessos materiais de antes, mas com uma serenidade que nunca havia demonstrado. Nossa relação evoluiu para algo que eu não ousaria imaginar após o abandono. Não era a mesma relação mãe-filho de antes. Aquela havia morrido naquela estrada deserta. Era algo novo, mais maduro, baseado em respeito mútuo e limites claros. Jantávamos juntos uma vez por semana. Conversávamos sobre o jardim, sobre a vida na cidade, sobre o futuro. Raramente falávamos do passado, e quando o fazíamos, era com uma honestidade crua que, embora dolorosa, ajudava no processo de cura. Marcela seguiu um caminho diferente. Depois que sua ação judicial foi rejeitada pelo juiz, tentou outras estratégias para obter parte da herança, desde manipulação emocional até ameaças veladas. Quando nada funcionou, afastou-se completamente. Soube por Ricardo que ela havia se mudado para outra cidade, casado novamente com um homem de posses e aparentemente seguido com sua vida sem olhar para trás. Por vezes, ainda sonhava com uma reconciliação completa com minha filha. Enviava-lhe cartões de aniversário e de Natal, mantendo uma porta aberta caso ela algum dia decidisse passar por ela. Mas também havia aprendido a aceitar que algumas rupturas talvez nunca se curassem completamente, e que isso era parte da vida, não uma falha minha como mãe. Quando completei 80 anos, a cidade organizou uma festa surpresa no Jardim de Saberes. Fiquei emocionada ao ver tantas pessoas reunidas. Crianças que haviam crescido aprendendo no jardim, idosos que encontraram um propósito compartilhando seus conhecimentos, professores, funcionários da escola, vizinhos que se tornaram amigos queridos. Dona Lourdes, agora beirando os 90 anos, mas ainda dona do hotel e ativa na comunidade, fez um discurso que me fez chorar abertamente. Quando Helena chegou à nossa cidade, era uma mulher ferida, traída por aqueles que deveriam amá-la mais. Poderia ter se fechado em amargura e ressentimento. Em vez disso, transformou sua dor em um legado de amor e conhecimento que beneficiou gerações. O Jardim de Saberes não é apenas um espaço físico, é um símbolo do que podemos criar quando escolhemos amor em vez de ódio, generosidade em vez de mesquinhez, comunidade em vez de isolamento. Ricardo estava presente na festa, discreto como se tornara seu costume, mas visivelmente orgulhoso. Ele havia se tornado um homem diferente daquele executivo arrogante que me abandonara na estrada, mais calmo, mais reflexivo, mais conectado com o que realmente importava. Embora nosso relacionamento nunca tivesse voltado a ser o que era antes, havíamos construído algo novo que, de certa forma, era até mais valioso por ser baseado em escolhas conscientes e não apenas em laços de sangue. Para minha completa surpresa, entre os presentes na festa estava Marcela. Ela veio sozinha, parecendo desconfortável e fora de lugar com seu conjunto caro e suas joias ostensivas. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo em seus olhos que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de arrependimento, curiosidade e talvez até uma pontada de inveja. Não corri até ela, nem fiz uma cena. Apenas acenei discretamente, reconhecendo sua presença.
Mais tarde, quando a festa já estava terminando, ela se aproximou hesitante. "Feliz aniversário, mãe", disse formalmente, estendendo um pequeno pacote embrulhado em papel dourado. Não sabia o que comprar para alguém que parece ter tudo o que precisa. O comentário poderia soar irônico, ou até maldoso, mas percebi que havia uma pergunta implícita ali. Como eu havia conseguido construir uma vida tão plena depois de tudo o que acontecera? "Obrigada por vir, Marcela", respondi, aceitando o presente. "E não tenho tudo o que preciso. Sempre senti falta de você." Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a honestidade direta. "Este lugar é incrível", comentou, olhando ao redor para o jardim iluminado por lanternas coloridas. "Nunca imaginei que a senhora seria capaz de criar algo assim." "Eu também não", confessei. "Mas a vida tem um jeito interessante de nos surpreender, não é mesmo?" Conversamos por alguns minutos. Nada profundo, nada transformador. Apenas palavras educadas entre duas mulheres que um dia haviam sido mãe e filha e agora eram quase estranhas. Quando ela se despediu, não houve promessas de visitas futuras ou de reconstrução de laços. Apenas um adeus civilizado que poderia significar qualquer coisa. Mais tarde, sozinha em casa, abri o presente. Era um broche de ouro em forma de flor. Caro, elegante, impessoal. Anexo, um cartão com apenas algumas palavras. "Talvez um dia possamos conversar de verdade. Marcela." Aquele "talvez" pairou em minha mente por muitos dias. Não alimentei expectativas exageradas, mas guardei aquela pequena semente de possibilidade em um canto do coração. O tempo havia me ensinado que a vida raramente segue os caminhos que planejamos, tanto para o bem quanto para o mal. A Fundação Antônio e Helena foi oficialmente estabelecida no meu 81º aniversário. Com o apoio legal de Gabriel, criei uma estrutura que garantiria a continuidade do Jardim de Saberes e permitiria a expansão do projeto para outras comunidades. Ricardo aceitou meu convite para fazer parte do conselho administrativo. Não como meu filho, mas como alguém que havia provado seu compromisso com a visão do projeto. O tempo passou mais rápido do que eu poderia imaginar. Aos 85 anos, meus passos já não eram tão firmes e precisava da ajuda de uma bengala para caminhar pelo jardim que tanto amava. Mas minha mente permanecia clara e cada dia trazia novas alegrias e descobertas. Certa manhã de primavera, recebi uma visita inesperada. Uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos bateu à minha porta. Tinha os mesmos olhos de Marcela, o mesmo formato de rosto, mas havia uma gentileza em sua expressão que me lembrava Antônio. "Dona Helena, meu nome é Carolina, sou filha da Marcela, sua neta." Fiquei paralisada por alguns instantes, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Marcela nunca havia mencionado uma filha e Ricardo também nunca falara de uma sobrinha. "Por favor, entre", consegui dizer finalmente, abrindo mais a porta. Carolina entrou timidamente, carregando uma pequena mala. Sentamo-nos na sala e ela começou a explicar. "Minha mãe me teve quando tinha 40 anos, de seu segundo casamento. Ela nunca falou muito sobre a família dela, apenas mencionava às vezes que tinha um irmão e uma mãe com quem havia perdido contato. Foi apenas recentemente, depois que me formei na Faculdade de Botânica, que encontrei por acaso um artigo sobre o Jardim de Saberes. Havia uma foto sua, e o texto mencionava que a fundadora era Helena, uma senhora que havia criado o projeto após ser abandonada pelos filhos." Ela fez uma pausa, claramente emocionada. Confrontei minha mãe com o artigo e ela finalmente me contou toda a história. Foi difícil de ouvir. Mas também explicou muitas coisas sobre ela, sobre como ela sempre foi distante, sempre obcecada com segurança financeira a ponto de ser cruel, às vezes. "E você decidiu me procurar", concluí, ainda tentando absorver a existência daquela neta que não sabia que tinha. "Sim, minha mãe não sabe que estou aqui. Ela não aprovaria, mas senti que precisava conhecê-la, entender essa parte da minha história que sempre foi um mistério."
Naquele momento, olhando para Carolina, tão jovem, tão corajosa por buscar a verdade mesmo contra a vontade da mãe, senti uma onda de emoção que não consegui conter. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enrugado. Você se parece com seu avô, disse, pegando um retrato de Antônio que mantinha sobre a mesa. Tem os olhos dele, e algo na maneira como segura a cabeça, um pouco inclinada quando está concentrada. Carolina sorriu, tocando o retrato com reverência. Mãe nunca fala dele. Tem apenas uma foto antiga, escondida em uma gaveta. Acho que as memórias são dolorosas para ela. Nem todas as memórias são dolorosas, respondi. Tenho tantas histórias felizes para contar sobre seu avô. Sobre os primeiros anos com seus pais, quando eram pequenos e a vida era mais simples. Naquela tarde, compartilhei com Carolina histórias que havia guardado por anos. Memórias preciosas de uma época em que éramos uma família feliz. Falei de Antônio, de seu caráter, de sua sabedoria, de como ele sempre via o melhor nas pessoas. Mostrei-lhe álbuns de fotografias amareladas pelo tempo, onde Ricardo e Marcela sorriam inocentemente, ainda não tocados pela ganância e ressentimentos que viriam mais tarde. Carolina ficou em Serranópolis por uma semana. Todos os dias vinha à minha casa e juntas explorávamos o Jardim de Saberes. Seu conhecimento de botânica impressionou até mesmo seu Joaquim, agora com 92 anos e ainda supervisionando o jardim com olhos atentos. No último dia de sua visita, ela me fez uma pergunta que eu temia. Vovó, posso chamá-la assim? A senhora acha que minha mãe algum dia pode mudar? Que ela pode se arrepender de verdade do que fez? Refleti longamente antes de responder. Não queria alimentar falsas esperanças, nem cortar completamente a possibilidade de redenção. Carolina, aprendi que as pessoas podem mudar quando realmente desejam, quando enfrentam suas próprias sombras com honestidade. Seu tio Ricardo é prova disso. Mas a mudança não pode ser forçada nem manipulada. Vem de dentro de uma decisão profunda e pessoal. Sua mãe precisa fazer essa jornada por si mesma, se e quando estiver pronta. Ela assentiu, compreensiva além de sua idade. Vou continuar tentando alcançá-la, disse com determinação. E voltarei para visitá-la se me permitir. Há tanto que quero aprender sobre nossa família, sobre o jardim, sobre a senhora. Esta sempre será sua casa, Carolina, respondi emocionada. E você sempre terá um lugar especial no meu coração. Quando ela partiu, senti uma mistura agridoce de alegria e melancolia. Por um lado, havia ganhado uma neta maravilhosa que parecia encarnar o melhor de nossa família. Por outro, a distância de Marcela parecia ainda mais dolorosa agora, sabendo que ela tinha escondido de mim não apenas a si mesma, mas também minha própria neta por tantos anos. Nos meses seguintes, Carolina manteve contato frequente através de cartas e ligações. Ocasionalmente, mencionava conversas difíceis com Marcela sobre o passado, sobre mim, sobre a possibilidade de reconciliação. Não alimentei grandes expectativas, mas também não fechei meu coração para a possibilidade. Foi em meu 86º aniversário que o inesperado aconteceu. Carolina havia me avisado que viria para a pequena celebração que fazíamos anualmente no Jardim de Saberes. O que ela não mencionou foi que não viria sozinha. Quando vi Marcela entrando no jardim ao lado da filha, meu coração quase parou. Ela parecia mais velha do que em nosso último encontro, mas cansada também. Havia algo diferente em seu olhar, menos altivo, menos defensivo. Ricardo, que já estava na festa, ficou visivelmente tenso ao ver a irmã. Aproximei-me dele e toquei seu braço gentilmente. Está tudo bem, sussurrei. Vamos recebê-la com tranquilidade. Ele assentiu, respirando fundo. Anos de terapia e autorreflexão haviam lhe dado ferramentas para lidar com situações difíceis sem reagir impulsivamente. Marcela se aproximou hesitante, claramente desconfortável e vulnerável de uma maneira que nunca havia demonstrado antes. Feliz aniversário, mãe, disse, estendendo um buquê de flores silvestres, não compradas em uma floricultura cara, mas aparentemente colhidas à mão.
Carolina insistiu que eu viesse. Disse que talvez fosse hora de tentar consertar algumas coisas, enquanto ainda há tempo. Não houve abraços emocionados, nem declarações dramáticas de perdão. Apenas um momento frágil de reconhecimento mútuo, de aceitação da possibilidade, por menor que fosse, de algum tipo de cura. Durante a festa, observei Carolina movendo-se confortavelmente entre mim, Ricardo e Marcela, criando pequenas pontes de comunicação, suavizando arestas com sua presença gentil. Ela era como Antônio nesse aspecto também. Um pacificador natural, alguém que via o melhor nas pessoas mesmo quando elas não conseguiam ver em si mesmas. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Marcela pediu para falar comigo a sós. Caminhamos lentamente até o pequeno banco sob a jabuticabeira que havia plantado no primeiro ano do jardim. Carolina me contou sobre a fundação, começou ela, olhando para as próprias mãos. Sobre o trabalho que a senhora tem feito aqui, sobre como Ricardo mudou. Permaneci em silêncio, permitindo que ela encontrasse suas próprias palavras, seu próprio caminho. Passei muito tempo com raiva, continuou. Raiva da senhora, de papai por esconder o dinheiro, de Ricardo por se reconciliar com a senhora, de mim mesma pelo que fizemos naquele dia. Sua voz falhou na última parte e percebi que era provavelmente a primeira vez que ela realmente verbalizava seu papel no abandono. Durante anos, convenci-me de que tinha justificativas, que a senhora era difícil, exigente, que seria um fardo insuportável. Mas a verdade, que só agora consigo admitir, é que fui movida por ganância e egoísmo. E quando descobri sobre a herança, a raiva só aumentou. Não porque a senhora tinha dinheiro, mas porque percebi que havia jogado fora nossa relação por nada. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, e notei pela primeira vez as rugas profundas ao redor de seus olhos, os fios grisalhos que ela já não se preocupava em esconder com tinta cara. Não estou pedindo perdão, continuou. Nem esperando herança ou qualquer coisa material. Carolina me mostrou que perdi algo muito mais valioso do que dinheiro. Perdi anos que poderia ter passado com a senhora, aprendendo, crescendo, sendo uma família de verdade. Estendi a mão enrugada e toquei a dela levemente. Nunca é tarde demais para começar de novo, Marcela. Não voltaremos ao que éramos antes. Isso é impossível. Mas podemos construir algo novo se você estiver genuinamente disposta. Ela apertou minha mão de volta. Um gesto simples que comunicava mais do que palavras poderiam. Gostaria de tentar, disse baixinho. Não sei como, não sei se conseguirei, mas gostaria de tentar. Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre a extraordinária jornada que havia vivido nos últimos 13 anos. Do abandono cruel na beira da estrada à possibilidade de reconciliação com ambos os filhos. Da solidão desesperada ao centro de uma comunidade vibrante e amorosa. Do medo do futuro à criação de um legado que sobreviveria por gerações. A herança que Antônio havia deixado para mim, aquele dinheiro guardado secretamente que meus filhos tanto cobiçaram, acabou sendo muito mais do que recursos financeiros. Foi a semente de uma transformação completa, não apenas da minha vida, mas de toda uma comunidade. E, de certa forma, até mesmo de Ricardo, e agora, possivelmente, de Marcela também. Olhei para a antiga caixa de madeira entalhada que Antônio me dera, agora guardando não apenas documentos, mas também memórias, fotografias, pequenas lembranças de uma vida rica em experiências. Toquei-a com carinho, sentindo como se de alguma forma ele ainda estivesse presente, guiando-me, protegendo-me. Você sempre soube, não é, meu amor? Sussurrei no silêncio do quarto. Sabia que eu encontraria meu caminho, mesmo depois da tempestade mais devastadora. O futuro ainda trazia incertezas. A reconciliação com Marcela seria um processo longo e talvez nunca completamente realizado. Minha saúde, aos 86 anos, começava a mostrar sinais preocupantes de fragilidade. A fundação ainda precisava se fortalecer para garantir a continuidade do trabalho após minha partida. Mas havia uma paz profunda em meu coração,
uma certeza tranquila de que, independentemente do que o futuro reservasse, havia vivido uma vida plena e significativa. Havia transformado a dor em beleza, a traição em perdão, a solidão em comunidade. E no fim das contas, não há herança mais valiosa do que esta. No meu 90º aniversário, o Jardim de Saberes estava mais vibrante do que nunca. A Fundação Antônio e Helena havia expandido seu trabalho para 5 outras cidades, criando jardins educativos que seguiam o mesmo modelo. Mais de 2.000 crianças já haviam passado por nossos programas, aprendendo não apenas sobre plantas e ecologia, mas sobre respeito, comunidade e o poder transformador da natureza. Minha saúde havia se deteriorado consideravelmente nos últimos anos. Já não conseguia caminhar sem ajuda e passava a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas adaptada que me permitia continuar visitando o jardim. Minha mente, porém, permanecia lúcida e cada dia trazia novas ideias para projetos, novas histórias para compartilhar com as crianças que agora me chamavam carinhosamente de Vovó Helena. Ricardo havia se tornado diretor executivo da fundação, administrando-a com uma dedicação que me enchia de orgulho. Aos 65 anos, ele encontrara finalmente seu verdadeiro propósito. Havia se casado novamente, com Maria, uma professora da escola municipal que compartilhava seu amor pelo projeto. Juntos, formavam uma equipe poderosa que garantiria a continuidade do trabalho quando eu já não estivesse mais lá. Marcela e eu havíamos construído uma relação frágil, porém significativa. Ela nunca se mudou para Serranópolis, nunca se envolveu diretamente com o jardim como Ricardo, mas visitava regularmente. Nossos encontros, antes tensos e formais, haviam se suavizado com o tempo. Conversávamos sobre Carolina, sobre o passado, não mais com acusações ou ressentimentos, mas com uma aceitação madura do que havia acontecido e do que havíamos nos tornado desde então. Carolina, minha querida neta inesperada, havia se tornado a alegria dos meus últimos anos. Agora, com 30 anos, ela era uma botânica talentosa, que dividia seu tempo entre a pesquisa acadêmica e o trabalho voluntário nos jardins da Fundação. Seu entusiasmo e criatividade traziam uma energia renovada ao projeto, garantindo que ele continuaria evoluindo mesmo após minha partida. Na manhã do meu aniversário, acordei com o canto dos pássaros que haviam feito ninho na jabuticabeira do meu quintal. Por um momento, senti Antônio ao meu lado, como se o véu entre este mundo e o próximo tivesse se tornado mais fino com minha própria proximidade da transição. "Estou quase pronta, meu amor", sussurrei, sentindo uma paz profunda. Apenas mais um dia para celebrar tudo o que construímos. A festa foi realizada no Anfiteatro Verde do Jardim, onde centenas de pessoas se reuniram, ex-alunos dos primeiros anos do projeto, agora adultos com seus próprios filhos. Idosos que haviam compartilhado seus conhecimentos tradicionais, professores, funcionários, vizinhos que se tornaram amigos queridos. Sentada em minha cadeira de rodas, observava com gratidão aquela comunidade vibrante que, de alguma forma, eu havia ajudado a formar. Ricardo e Marcela estavam ao meu lado, não como os filhos que me abandonaram, mas como adultos que haviam encontrado, cada um à sua maneira, um caminho de redenção. Luísa, agora uma jovem mulher de 23 anos estudando medicina, aproximou-se com um presente especial, um pequeno vaso contendo uma muda de lavanda. "Lembra quando me ajudou a plantar lavanda em memória da minha avó, Dona Helena? Agora trouxe esta muda, propagada daquela mesma planta, para que possamos plantá-la hoje, comemorando seus 90 anos e tudo o que a senhora significa para todos nós." Lágrimas escorreram pelo meu rosto enrugado enquanto aceitava aquele presente simbólico. O ciclo estava completo. A pequena menina que encontrara a cura através do jardim agora oferecia o mesmo para mim. Com a ajuda de Ricardo e Carolina, plantamos a muda de lavanda em um local especial perto da entrada do jardim. Enquanto as mãos jovens e fortes faziam o trabalho que minhas mãos trêmulas já não conseguiam,
Olhei ao meu redor para o espaço vibrante de vida que havia crescido a partir de sementes plantadas em tempos de dor profunda. Vovó, disse Carolina baixinho, a senhora transformou uma tragédia em um milagre. Nos ensinou que mesmo nos momentos mais escuros, podemos escolher criar beleza. Sorri, tocando seu rosto com carinho. Não fui eu, querida, foi o amor. O amor que seu avô plantou em mim, que cresceu mesmo quando tentaram arrancá-lo pela raiz. O amor que encontrei nesta comunidade, nas crianças, nos idosos que compartilharam sua sabedoria. O amor que nunca desiste, nunca falha, nunca se esgota. Naquela noite, depois que todos se foram, pedi para ficar um pouco mais no jardim. A noite estava clara, com milhares de estrelas brilhando no céu escuro. Ricardo empurrava minha cadeira de rodas pelos caminhos que conhecíamos tão bem, parando ocasionalmente para que eu pudesse tocar uma flor, sentir o perfume de uma erva, ouvir o suave murmúrio da água no sistema de irrigação. Sabe, mãe, disse ele depois de um longo silêncio, aquele dia na estrada foi o pior erro da minha vida, mas de alguma forma levou ao melhor trabalho que já fizemos juntos. A vida é assim, meu filho. Raramente segue o caminho que planejamos, tanto para o bem quanto para o mal. O importante não é o que acontece conosco, mas o que escolhemos fazer com isso. Ele se agachou ao lado da minha cadeira, segurando minha mão enrugada entre as suas. A senhora nos perdoou de verdade? Depois de tudo? Olhei para seu rosto, agora marcado por rugas de expressão que falavam de uma vida vivida com propósito. Perdoar não significa esquecer ou fingir que a dor nunca existiu, Ricardo. Significa escolher não deixar que essa dor defina o futuro. E sim, eu perdoei. Primeiro a mim mesma, por talvez não ter sido a mãe perfeita que vocês precisavam. Depois a vocês, por serem humanos capazes tanto de crueldade quanto de redenção. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. Passaremos isso adiante, mãe. O trabalho da fundação, o jardim, as lições que a senhora nos ensinou, seu legado viverá por gerações. Este é o verdadeiro significado de herança, respondi, olhando para as estrelas. Não o dinheiro que Antônio deixou, mas os valores, as sementes de transformação que plantamos juntos. Essas nunca morrem, apenas se multiplicam. 3 meses depois, em uma manhã tranquila de primavera, parti pacificamente durante o sono. Encontraram-me com um leve sorriso no rosto, como se estivesse tendo um sonho agradável. Meu funeral foi realizado no Jardim de Saberes, como havia deixado especificado em meu testamento. Não houve roupas pretas, nem lamentos exagerados. Apenas histórias compartilhadas, música suave e centenas de sementes distribuídas para que cada pessoa presente plantasse uma em sua própria casa ou comunidade. A caixa de madeira entalhada que Antônio me dera ficou com Carolina, junto com diários que havia escrito nos últimos anos, documentando não apenas minha jornada pessoal, mas também o crescimento do projeto e as lições aprendidas ao longo do caminho. Ricardo e Marcela, juntos pela primeira vez em muitos anos, sem tensão ou ressentimento, plantaram uma árvore em minha memória. Uma jabuticabeira que levaria anos para dar frutos, mas que um dia proporcionaria sombra e alimento para muitas gerações futuras. A Fundação Antônio e Helena continuou florescendo sob a liderança de Ricardo e a orientação técnica de Carolina. Novas ideias foram implementadas, novos jardins foram criados, novas vidas foram tocadas. O legado se expandiu de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado naquele dia terrível quando fui abandonada na beira da estrada. E assim, a história da herança escondida transformou-se na história de uma herança compartilhada, não de dinheiro ou propriedades, mas de amor, conhecimento, reconciliação e esperança. A verdadeira riqueza que descobri não estava na conta suíça que Antônio deixou, mas na capacidade infinita do coração humano de se regenerar, de perdoar, de criar beleza mesmo depois da devastação mais completa. Como as sementes que plantamos no jardim, essa herança continua a se multiplicar, espalhando-se muito além dos limites de uma pequena cidade no interior,
tocando vidas que nunca conheci e nunca conhecerei. E talvez essa seja a maior dádiva de todas, saber que mesmo após nossa partida, as flores que plantamos continuarão a florescer, as árvores que cultivamos continuarão a dar frutos, e o amor que compartilhamos continuará a encontrar novos corações para habitar, em um ciclo eterno de renovação e esperança. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.